Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Churrasmed Podcast, tá? Hoje é dia 31 de julho e vamos gravar o terceiro episódio com outra pessoa que eu gosto muito, tá? Que eu vou apresentar para vocês, um cara extremamente competente. Depois eu vou falar, um fato curioso, como a gente se conheceu, tá? O currículo dele dá folhas, tá? Eu vou ter que resumir, mas é um cara que eu admiro muito, que é o nosso amigo, Dr. Jean Paolo, psiquiatra. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Uma honra. Obrigado. Não, uma honra minha te convidar aqui. Então, assim, deixa eu dar uma lida no teu currículo. Cara, tem coisas muito curiosas aqui no teu currículo que eu quero, que vai ser bem legal, vai dar muita discussão pra gente. Então, assim, Dr. Jean Paolo é psiquiatra, tá? Tem título da MB e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Formou-se na Universidade Luterana e fez diversos pós-graduações e que, com certeza, ajudam ele nesse dia a dia, tá? Vou falar algumas delas, não vou falar todas, senão a gente ia perder aqui a noite toda. Então, pós-graduado em sexualidade, independência química, saúde mental no contexto multidisciplinar, saúde da família, psiquiatria analítica, transtorno do aspecto autista, gestão de saúde mental, transtorno psiquiátrico da infância e da adolescência, arqueologia, isso eu vou perguntar também, TDAH, tá? E até teologia, isso também eu vou te perguntar também, é uma coisa muito, muito curiosa. Mas então, Jean, muito prazer em tu estar aqui com a gente, comendo esse churrasco, esse bate-papo bem descontraído. Primeira pergunta que eu faço a todo mundo, e para ti não vai ser diferente: por que a medicina? Eu sempre digo que a medicina acho que entrou na minha vida por falta de criatividade. Eu acho que, na verdade, pensei na medicina, eu nunca pensei em outra coisa, na verdade. Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de muitas coisas, depois a gente vai ver dessas formações aí, mas é a única coisa que eu pensei para mim. Eu nunca tive outro interesse lá atrás, né? Depois, durante a medicina, foram surgindo outros interesses também, de outras formações, de outras coisas que eu acabei fazendo. Mas eu digo que a medicina veio, eu acho, de uma forma muito natural. Não sou filho de médicos, né? Meus pais tinham lá outras formações, enfim, outros trabalhos. Mas eu, enfim, por algum motivo bateu em mim. Acho que eu sempre tive uma questão da admiração pelo médico, aquela questão da entrega do médico, né? Então acho que isso foi o que me determinou a pensar na medicina. Aquela questão, sim, de ser uma profissão respeitável, todas são, obviamente. Todas são, claro. Mas de ser uma profissão que pudesse me alavancar mais como ser humano mesmo. Acho que eu tinha essa percepção já na adolescência. Teve algum momento marcante alguma virada de chave que facilitou essa decisão? Sim, teve. Boa pergunta. Nunca perguntaram isso, Marcos, mas isso vem bem mas rápido. É por isso que nós estamos no Churrasmed. Isso é bacana, porque assim, eu lembro que eu tinha quebrado o braço. Eu tive algumas fraturas, andava de skate, né? Eita. Muito. Aliás, ainda ando. Anda. Então eu tive uma queda e trinquei o osso. Aí fui numa emergência lá em Erechim. E eu lembro que tinha um menino, que era um auxiliar de pedreiro, pelo que eu tinha entendido. Eu estava na recepção no hospital de Erechim. E simplesmente o que aconteceu foi que chegou um médico, isso na época, imagina, estamos falando primeira parte dos anos 90, faz muito tempo, né? E tinha um médico lá que simplesmente chamou o cara na recepção se tinha dinheiro. Tinha um senhor junto e esse menino que tinha caído um produto químico para endurecer cimento. Eu estava na recepção e escutei toda a história acontecer. Aí chamou o guri, tinha plano de saúde? Não tinha. Tinha dinheiro? Não tinha. Assim? Assim. Aí falou, como não tinha plano de saúde nem dinheiro, não, vai para casa e lava com água e sabão que vai ficar tudo bem. Por coincidência, mais ou menos uma semana, 10 dias depois, meu gesso, que tinham feito o gesso no meu braço, eu tinha plano de saúde, minha mãe era funcionária pública federal, e ficou muito apertado o gesso. Esse mesmo médico fez muito apertado e estava a minha mão inchando. Né? O que aconteceu? Fui lá para ajustarem, né? Às vezes fendeu o gesso, enfim. Exato. E aí o que aconteceu? Por coincidência, chegou aquele menino lá de novo. Olha a coisa da vida, né? Uma semana, 10 dias depois. Moral da história, o guri ficou cego. Não, o guri ficou cego. Então tu imagina eu como um pré-adolescente vendo uma situação dessas, que a gente como médico sabe que não ia ser nada dramático,
ser atendido na hora aquele menino que é um produto químico. E o guri... E muitas vezes era uma coisa fácil, era só lavar, né? Provavelmente, né? Mas aí não quiseram atender, Sim. Talvez tinha lavado de uma maneira diferente. Enfim, sem né? dúvida, né? Melhor, né? E o guri ficou cego mesmo, as córneas ficaram queimadas e ficou cego. Então assim, ó, não estou culpando, talvez ficar cego mesmo com atendimento, a gente não sabe, né? Mas te marcou no sentido de dizer assim, eu posso ser médico e não vou fazer, a falta de humanidade desse me jeito. chocou. A falta de humanidade, a falta de respeito ao próximo, isso me chocou muito. A medicina, gente, ainda é uma profissão bastante valorizada. Eu acho que, eu entendo que todo mundo quer ganhar dinheiro nas suas profissões e é justo que sejam remunerados. Agora, você não pode condicionar teu dinheiro em detrimento do bem-estar do outro. Ah, sem dúvida. Então eu acho assim, eu vi aquilo e vi outras coisas na minha vida. Minha mãe era agente do INSS, ela tinha um cargo de importância no INSS, e eu passei minha vida toda escutando muita coisa de bons médicos e maus médicos. Minha mãe nunca falou de ninguém, nunca citou o nome de ninguém. Mas eu vi aquela questão do trabalho das pessoas que tinham entrega e das que não tinham entrega. Uhum. Então acho que chegou um momento e entendi, como é bom ter uma profissão que você pode se entregar, que você pode mostrar que se importa. Eu acho que boa parte da medicina é isso, independente da área médica. Pode ser um radiologista, um hepatologista, né? Não ter tanto contato, às vezes, até que o radiologista tem, mas não ter aquela questão tanto da consulta, como algumas especialidades médicas. Mas você não pode deixar de se importar. No momento que você deixa de se importar com outra pessoa, tu não pode ser médico, no meu ponto de vista. E isso me marcou. Eu creio que isso foi o que... se for analisar algo que me lembra a vontade de ser médico, foi isso. Foi aquela questão de mostrar para o outro que a gente se importa. E eu também tive atendimentos. Outro episódio, eu tinha 13 anos, saímos de Erechim de madrugada, fomos para um dermatologista de Porto Alegre, que era um cara famoso em Porto Alegre na época, nem lembro o nome hoje. Melhor que eu não lembro. Eu não ia falar sobre essa também. Sim. Mas nós saímos de madrugada para 9 da manhã ter consulta com esse dermatologista particular lá em Porto Alegre, que era um cara famoso. Pra ti a consulta? Pra mim e pra minha mãe. Minha mãe queria também, enfim, sempre foi muito vaidosa, marcou pra mim junto também. Saímos de madrugada, chegamos lá, antes das 9 estávamos no consultório. Moral de história, cadê o dermatologista? Veja bem, chegou no meio-dia no consultório cheio de sacola de compra do centro, de lojas do centro de Porto Alegre. Eu lembro do consultório dele ficar no centro. Então assim, ó, e lotado o consultório, cheio de gente esperando. Então assim, a gente olha esse tipo de coisa, tu imagina como é que eu tava, adolescente, né? Já doido da vida, né? Pouco revoltado. Eu era do cara. Não, mas eu estava na minha... A idade já é uma... Tu madruga, tu faz 375 quilômetros que é Erechim em Porto Alegre. Exato. O cara te deixar 3 horas. Vamos combinar entre nós. Eu amo dermatologia, acho que foi uma das áreas que eu sempre cogitei. Tenho amigas dermatologistas que são maravilhosas, que eu tenho uma grande admiração. Passum tem dermatologistas maravilhosos, Porto Alegre, Caxias. Temos profissionais de ponta. Agora, tu sair de lá e chegar num profissional, a gente entende que dá atraso nas consultas, tem áreas, né? Mas tem áreas que não tem muito. E o cara ainda chegar com sacola de compra, e lá 10 pessoas na recepção, horas esperando. Então, esse tipo de situação me fez pensar que a medicina poderia ser diferente. Eu acho que isso me chocou um pouco. Eu não sabia ainda da psiquiatria na minha vida, né? Isso, a próxima pergunta é justamente essa. Como surgiu a especialidade? A psiquiatria? A especialidade surgiu quando eu vi que eu me importava mais com as pessoas. Quando eu vi que eu me involucrava. Eu lembro, desde guri, na escola, meus colegas me procuravam muito para conversar, porque sempre me traziam assuntos variados e eu não levava para os outros. E na faculdade igual. Eu fiz amigos que sempre confidencializaram muitas coisas da minha pessoa e eu entendi que aquilo poderia ser uma forma. Eu tentava, dentro da minha inocência ou dentro da minha inexperiência, orientá-los de uma maneira que fosse de apaziguamento, né? E nunca aumentando um conflito, sempre tentando apaziguar. Eu acho que veio nisso, eu acho que a psiquiatria ela já estava em mim, de alguma maneira, né? De tentar, tu me conhece, sabe que eu sou. Com certeza. Eu não sou também passivo nas coisas da vida, né? Eu, se tiver que confrontar, sai da frente, eu vou confrontar. Não sou um cara que tem medos, na verdade, né? Então é uma questão, mas eu acho que essa questão é muito bom quando você consegue ter um certo poder de apaziguamento. Fazer a vida do outro ser mais leve, para atender 10, 15, 20 pessoas e saber que aquelas pessoas passaram por você aquele dia, saíram melhor. Eu fico muito feliz porque todo dia acontece. Isso eu acho que é a maior satisfação que a gente tem. Sem dúvida. E todo dia, não tem dia mesmo que não tem pessoas de todas as idades que ao sair da consulta me abraçam. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Muito bom. E na medicina, na psiquiatria se introduzia uma época
que você mal poderia apertar a mão, quanto mais um abraço a alguém. E eu não acho isso. Eu acho que é bom tu mostrar afeto na consulta. Exato. Assim... Se você sente algo mais nobre por um ser humano, você tem que mostrar afeto. E não é feio isso. Não é feio. Não é feio. Outra coisa... E não é antiético também, E não é antiético. E outra coisa, a gente fala, né, desse tratamento, enfim, vamos comparar, né, nos Estados Unidos, né, a medicina é muito avançada, mas não se tem esse contato pessoal. Até se tu encostar na pessoa, conforme se o paciente tiver a impressão que foi daqui a pouco tocado, mago e tal, ele pode, né, até retalhar o médico. Isso não é incomum. Não. Então, assim, isso até, cara, assim, quando vem um paciente para mim e chega assim, bom, eu sou ortopedista, então normalmente vem o pessoal queixa de joelho, ombro, quadril, enfim, não tem como eu examinar ninguém sem botar a mão, não tem como examinar, tá? Perfeito. E agora, mas doutor, eu já fui em 5 colegas médicos, tu é o primeiro que me examina. Cara, eu fico chateado, sabe? E infelizmente, isso é uma coisa muito comum. Então, assim, que o pessoal daqui a pouco novo que tá que tá fazendo faculdade, coisa e tal, cara, se tu não quer atender paciente, se tu quer fazer medicina, não quer atender paciente, vai para uma área que não precise. Perfeito. Porque fica muito feio, tu entendeu? Então, achar que tu vai tratar o paciente e daqui a pouco tu não faz essa... Isso é importante. Sabe o que eu escuto muito e me choca? Aqui na nossa região norte do estado, temos muitos psiquiatras bons, tá? Com eu certeza. Não conheço todos, mas eu vejo coisas muito boas. Mas uma coisa que é comum escutar é de alguns pacientes que dizem que não foram escutados. Eu sei que isso não é só na psiquiatria. Por exemplo, uma consulta psiquiátrica demanda você conhecer a pessoa. Então, na primeira consulta... E muitas vezes ele nem na primeira ele se solta. Exatamente. Às vezes tu demora 2, 3... Leva. Às vezes sim. Mas eu digo que assim, o paciente se soltar vai muito também... Estamos nos preparativos para o 2º episódio do Churrasmed Podcast e deixa eu mostrar para vocês nossa carne de hoje, um entrecô delicioso, muito macio, que vocês vão ver quando eu cortar ao vivo, e aquela linguiça campeira fantástica, tá? E quem é nosso parceiro, o Super A? Vem com nós. De quanto conforto você passa ao teu paciente. Se você passa um momento que a consulta vira um momento de uma conversa amena, por mais que está falando de coisas duras, mas você vê que a consulta pode ser algo mais informal tecnicamente, né? Claro, você faz com uma consulta técnica, mas você criar uma conversa como se fosse mais informal fica mais fácil. Você não ter, por exemplo, perguntas programadas. Você desenvolve uma conversa na consulta e a pessoa vai se soltar. Mas o que eu mais escuto é que não fui escutado, a pessoa não me perguntou nada, que a consulta durou, 5 minutos. Então eu não sei, eu particularmente não tenho a capacidade de fazer uma consulta psiquiátrica tão rápida. Eu acho que demanda eu te conhecer. Com certeza. E eu acho que essa é uma questão que os novos médicos, que a gente falasse, tem que estar atentos. Escutem as pessoas. Quando veio os mais médicos aqui para o Brasil, muita gente criticou, né? Porque o pessoal que vem de Cuba ou vem de fora escuta os pacientes. E os daqui, é verdade, vamos falar a verdade, tem alguns que não estavam mesmo escutando mais os pacientes. Isso existia também. Infelizmente, a gente tem... A gente sabe que é uma realidade. Como também, com certeza, médicos de estrangeiro, alguns também não escutam, né? Mas eu acho que veio essa questão da escuta de volta. Aquela questão de você ver o todo da pessoa. Isso é fundamental. E eu percebo que está se perdendo isso. Eu vejo que o dinamismo da medicina está fazendo com que as pessoas elas parem de ser escutadas. As pessoas estão com pressa, as pessoas estão fazendo, e hoje está falando meu secretário, ano que vem eu vou condensar menos consultas, eu vou abrir para menos horas de consulta. Para dar justamente mais atenção. Eu tento já dar um tempo bom, mas eu quero otimizar isso. Não me interessa ter mais quantidade. Qualidade. De paciente. Eu quero a qualidade, eu quero manter bem o que está ali e só começar daqui a pouco a aceitar pessoas quando eu der alta. Perfeito. Não mais somar e ir até tão tarde. Eu quero oferecer uma qualidade superior. Por isso que eu fiz, estava falando das pós-graduações, eu fiz 25 já, né? Não, eu vi. Terminados e foi, pessoal, é verdade, eu não li todas, porque eu nem conseguiria, na verdade. Mestrado. Por quê? Porque eu tenho que me aprimorar, eu nunca vou me achar bom o suficiente. Eu acho que o médico ou qualquer profissional que se achar bom o suficiente, ele já está perdendo. Ele vai fracassar. Né? A gente não é bom o suficiente em nada. A gente tem que alimentar o nosso cameraman ali, senão vamos ele lá, não... vamos senão alimentar. Ó, pessoal,
Já prova essa campeira lá do Mercado J de Ávila, nossos parceiraços. Quando eu falei da ideia do podcast, tem uma farofinha aqui, se quiser. Eles de pronto já... pessoal, eu dou a carne para vocês, então, muito obrigado. Eu vou dizer que, Lua, essa campeira é a marca do nosso podcast, porque é uma fantástica. Muito bem temperada. Muito bem, né? Fantástico. Lua, teu prato está aqui, tá? Então, assim, alguma coisa no internato, cara, que te deu uma experiência, alguma coisa assim que... Deu. Uma pessoa que eu aprendi a amar e aprendi a admirar, que foi o meu primeiro supervisor de estágio, na época que estava fazendo a especialização. Tanto que o cara era fantástico, ele levou o nome da minha turma, Dr. Eli Atalachev. Um cara que teve, acho, mais de 50 anos de psiquiatria. Nossa. Foi diretor do Hospital São Pedro, enfim, um cara que trabalhou em... Ele me ensinou muito sobre humanidade. Eu lembro que na época eu fazia muito plantão, quase não dormia, e fazia formação naquela época, né? Uhum. E ele, filhinho, não fazia isso, sempre conversava muito comigo e tratava como um filho. E foi uma pessoa de uma extrema humanidade. Um descendente de árabe, às vezes a gente ia num restaurante português chamado Lubnan, que é um restaurante árabe. Conheço, muito bem bom. Tradicional, muito bom. Familiar lá. E aí simplesmente ele ia com a gente e foi um grande aprendizado. Infelizmente ele, durante a formação, teve um AVC. Bom. E aí ficou uma situação... Vai te falar com quem está aqui com a gente no Churrasmed, que é a BlueMed, que é a assessoria de performance e vendas para clínicas e consultórios médicos. Eu falo isso com propriedade, porque eu sou cliente deles. Se você é médico ou tem alguma clínica, o time da BlueMed, liderado pelo Lua Pastorello, tem um método chamado Saúde de Valor. Com ele, as agendas ficam lotadas e aumentam a percepção de valor, melhorando o teu atendimento e levando ele para outro nível. Ficou curioso? Acesse o link aqui embaixo ou escaneie o QR Code, fale com o pessoal da BlueMed, eles vão fazer um diagnóstico gratuito do teu consultório, vão mudar o nível de consulta do teu atendimento. Muito difícil, e antes de terminar a formação ele faleceu. Aí foi ele, mesmo assim foi o nome da nossa turma, foi homenageado e foram os filhos lá, né, receber a homenagem em nome dele. Mas o que me impactava no Dr. Eli? A simplicidade e a humanidade. Um homem de outro tempo. Um homem que escrevia marchinha de carnaval. Nossa! Um homem que tinha um senso, um amor, um afeto aos pacientes, que era assim, ele devia ter, sei lá, 1,60 m de altura, no máximo, e eu dizia, eu quero ser grande igual ele quando crescer, porque era o cara que me inspirou a ver o lado humano. Teve muitos outros também, sem dúvida muitos outros, né? Dr. Alberto, e vou dizer que outros que me inspiraram, que eu vou dizer que foram mais 4 colegas que fizeram a formação comigo, depois vai ter uma foto aí com alguns deles, né, que é o Marcelo Dallagnol, o Pedro, né, que é o Pedro Paim, também, todos esses aí psiquiatras, né, o Fabiano Martining também. Então nós nos tornamos muito amigos, né? E acabam tendo contato até hoje. E o Luiz, o Gluchuk, né, o Luiz Gluchuk, que ele é psiquiatra lá em Balneário Camboriú. Então nós fomos amigos, fomos um grupo de amigos, até hoje temos um grupo de WhatsApp, que somos nós 5, que, enfim, ali tu imagina o que é. Meu Deus! É quinta série também ou não? É quinta série total. Tem momentos que é quinta série, né? Quarta e quinta estamos. Quarta e quinta. Estamos aí. Ainda não foram pra quinta, estão na quarta ainda. E todos guris maravilhosos, né? Pessoas que assim, que eu aprendi muito com esses meus amigos, que eu tenho uma admiração enorme por eles. E a gente troca ideia seguido e a gente se encontra muito raramente, porque Sim. Cada um mora num lugar, mas eventualmente... Tem alguém que está perto, assim ou não? Olha, tem 2 que estão em Porto Alegre, o Fabiano e o Pedro estão em Porto Alegre, o Marcelo e o Pedro em Porto Alegre, o Fabiano em Caxias, em São Marcos. O Fabiano, outro dia encontrei ele, meu querido amigo também. E o Luiz está em Balneário Camboriú. Então a gente, de vez em quando, a gente tenta, né, planejar algumas coisas e se encontra. Até uma vez por ano faz a gente às vezes consegue. Mas assim, eu sinto saudades deles. São pessoas que eu aprendi muito. A gente não aprende só com o professor. Não. A gente aprende com o respeito, com o carinho dos colegas. E pessoas que sempre demonstraram carinho por mim, respeito, e eu por eles, creio eu. Mas eu acho que essas pessoas me marcaram também na formação, porque surgiu uma afinidade, cada um tem um perfil. Sem dúvida. Os 5 muito diferente do outro. Mas surgiu uma afinidade de respeitabilidade, todos estudaram muito, todos fizeram formações continuadas além da psiquiatria,
e todos com respeito enorme ao paciente. Então eu acho que vingou uma amizade muito bonita também. E teve um desafio, uma dificuldade nessa tua formação, alguma coisa, algum fato? Algum fato mais inusitado assim? Não, eu vou te... Vamos ver. Eu quero, assim, eu quero falar agora um desafio, porque a próxima pergunta vai ser uma situação engraçada e inusitada, que todas as especialidades têm. Mas então alguma coisa assim, alguma coisa que teve que... Cara, que foi uma dificuldade muitas vezes, assim, o nosso último convidado, tá? Não, o primeiro convidado, o Dr. Lucas, ele fez residência em São Paulo. Lucas, amigaço, meu. Cara, é maravilhoso. Fantástico, um abraço para ele. O Lucas é minha referência na área dele, eu só encaminho para ele. Perfeito. Foi maravilhoso. Foi meu colega de faculdade. Nossa. Baita de um cara. Além de ser uma pessoa, né? Mama muito. Se quiser ver histórias dele, é só ver o primeiro episódio, enfim. Eu vi. E ele falou que a grande dificuldade, muitas vezes, o Lucas é de Santa Maria, né? Então ele saiu de Santa Maria e veio para cá, para Passo Fundo. Enfim, eu também saí de Porto Alegre e vim para cá, para Passo Fundo. Então a gente acabou formando uma nova família, mas assim... já é um desafio novo, claro, né? Então a gente saindo do berço, bem dizer, e já morando fora. Eu digo assim, dificuldade, eu acho que surge de várias maneiras, mas eu não consigo responder isso que eu possa ter tido uma dificuldade real. Porque eu sempre vi as coisas com muita naturalidade. Sim. Eu sempre entendi que tudo é um processo. E tudo tem seu tempo. Então, aquela questão de construir um consultório, construir uma clientela, de você mostrar a tua qualidade. Eu acho que a dificuldade, se eu fosse dizer assim, uma dificuldade, digamos, minha pessoal, é ter demorado talvez para aceitar que não é todo colega que é bom colega. É horrível dizer isso, mas é a verdade. E entender que tem gente que não está na medicina pelo motivo certo. É uma observância minha, nunca vou citar o nome de ninguém. Claro. Mas eu acho que a minha dificuldade foi isso, porque eu entrei de uma maneira na medicina tão idealizado, na questão de me propor, ter uma carreira, boa carreira, mas fazer diferença na vida do outro, que depois com o tempo eu fui ver que não é todo mundo que tem essa visão. E não é todo mundo que tem que ter, e tudo bem, né? Não é todo mundo que tem que ser, né? Eu não sou um filantropo né? Eu não sou uma Madre Teresa, não é isso, entende? Mas me incomodou, sim, algumas coisas que eu ainda vi, eu vejo na minha carreira, de pessoas que realmente não se importam mesmo. Né? Isso eu não falo da minha especialidade, falo de qualquer especialidade médica. Mas isso infelizmente isso acontece até hoje. E a gente vê em qualquer profissão isso, na verdade. Pessoas que não têm entrega, que estão ali. Tipo assim, quando o paciente vem aí, quem é a estrela da história? Meu paciente. Exato. Mas tem profissionais que não, que a estrela é o profissional. Que é o pavão. E isso não é bacana. Né? Se eu vou lá, por exemplo, precisando de um advogado, o advogado está ali para me servir. Se um paciente me procura, eu estou ali para servir esse paciente. Exato. Isso tem que ser em qualquer área. Eu estava agora no shopping, fui comprar algo aí, simplesmente a menina não me olhava, enquanto me atendia, estava teclando o celular. Entendeu? Não é bacana isso. Então acho que a dificuldade está nessa questão da Imagina a gente atender um paciente... Só um pouquinho, deixa eu responder um WhatsApp. Mas tem isso. Eu já vi pacientes reclamar de outros colegas que fazem isso. Em várias áreas a gente vê isso. Então, aquela questão, eu acho que a gente eu tenho ainda dificuldade de aceitar esse comportamento novo, digamos assim, que a gente tem visto mais na última década, que é essa questão do tanto faz, o desleixo no atendimento. Eu não falo só na medicina, em qualquer área. Que não tem entrega, tipo, a pessoa está na minha frente, tô nem aí. Não, cara, a pessoa está na tua frente por algo importante, tu entendeu? Se dedica aquela pessoa realmente... E pagando uma consulta, deixando de fazer alguma coisa, né? Mas mesmo que eu faço filantropias, tem consultas que eu não cobro, mesmo que é de graça, não tô nem aí, eu vou atender igual, entendeu? Com o mesmo empenho do pagante, o tempo é o mesmo, a atenção vai ser a mesma. Às vezes, aliás, eu interno o SUS, tu sabe? Sim. E interno particular. Muitas vezes, eu gasto muito mais tempo com o paciente SUS, que o ganho é ínfimo, do que com o particular. Então, às vezes é essa a grande questão, sabe? Eu acho que falta a entrega, falta aquela questão... Eu não digo que a pessoa tem que ser... né, um idealista que todo mundo tem que ser super entregue a tudo. Mas eu acho que as profissões em geral estão falhando nisso. Né? Por isso tem tanto profissional ruim, porque a pessoa não se entrega no que está fazendo na hora. Exatamente, mas é tudo que é área. Mas quando a gente vai pro lado humano e pessoal, é feio, né? Porque assim, se tu fosse... Uma coisa pior, que eu sempre... Concordo. É muito pior. Mas o que eu falo? Muitas vezes quando tu vai fazer a revisão, tu vai trocar o óleo do carro. Aí chega o teu mecânico lá. Não, já... Tu tem que trocar o óleo, pastilha de freio, isso, aquilo.
É chato isso, sabe? E assim, quando isso acontece, eu vou lembrar os nossos ouvintes aí um fato que aconteceu recentemente. E a gente teve uma semana, quem faleceu foi o Ozzy Osbourne, tá? Enfim, e ele, 17 dias antes de morrer, fez o último show. Enfim, mas foi muito bacana. Foi fantástico. E, assim, e ele na entrevista, perfeito. E ele na entrevista, ele falou o seguinte, ele estava com Parkinson, ele tinha uma dor cervical grande e ele acabou fazendo uma cirurgia na cervical e ele falou que ele se arrependia a morte de ter feito a cirurgia na cervical porque ninguém, segundo ele falou, ninguém falou para ele que tinha a chance de piorar. Sim. Então assim, sabe? Então assim, a pessoa tem que saber, tu entendeu? Então ele daqui a pouco fez, e o Ozzy era louco também, né? Mas enfim, daqui a pouco ninguém falou, porque cirurgia é medicina já, não só cirurgia, mas nem sempre 2 e 2 é 4. Vou dizer, a maioria das vezes não é 4. Exatamente. Então, assim, isso é um fato que vem à tona, isso daí que muitas vezes a medicina não é matemática. E outra coisa, Jean, algum fato, alguma história que te emocionou, cara? Isso relacionado à psiquiatria? Exato. Muitas histórias. Não, se tem uma que tu pode compartilhar. Eu acho assim, vou citar, é difícil escolher uma, mas Sim. Eu vou dizer uma das, né? Eu acho que é aquela história de quando você dá dignidade para uma pessoa. Por exemplo, um paciente, vou citar, infelizmente já falecido, porque ele tinha uma doença broncopulmonar crônica que ele tinha um certo tempo de vida, e que os pais maravilhosos, eles nunca tinham conseguido sair com ele, porque ele era absurdamente agressivo, por causa da patologia, ele tinha uma patologia, um atraso mental associado, e era uma questão assim que ele já era adolescente, e a família assim, nunca tinha conseguido, por exemplo, sair com ele, nunca tinha podido fazer nada, ele vivia recluso porque realmente era um nível de agressividade muito grande. Não, dá uma provada no entrecô aqui do JDA, dá. Bora. Olha ali, ó. Bom, né? Vou ter que ir lá comprar. Muito bom. Maravilhoso. Bom, né? Deixa eu cortar para o nosso cameraman, porque senão ele para de gravar na hora, que é complicado. E aí o que acontecia é que assim, você maneja um caso desse, claro, tem muitas coisas, você maneja um caso desses, de um menino que já adolescente, que a família em 13 anos nunca conseguiu sair de casa, passou a vida reclusa da sociedade e o menino também. Nossa. E aí você faz um manejo que o menino se apazigua e começa a ficar extremamente sociável. E começa a ficar calmo e bem. E nos últimos anos de vida, ele conseguiu viver tudo que não tinha vivido. Nos últimos 2 anos, sobretudo, ele viveu tudo que era possível. De socialização, de afeto social, do que tu imagina. Então você vê que você trazer dignidade, de você trazer uma questão de trazer socialização para um ser humano, trazer a questão de resgate de dignidade, de fazer a pessoa entender que ela existe, que ela pertence a um meio, e que a família também tem as benesses disso, isso é muito bacana. Então eu acho que você trazer a pessoa, em vez de deixar ela afastada, a psiquiatria há muitos anos, quando não tinha uma farmacologia melhor, eu cheguei a conhecer pessoas no Hospital São Pedro, em Porto Alegre, que estavam lá há 50 anos internadas. Pessoa que entrou lá adolescente. Reclusas. E ficou 50 anos lá dentro, ficou a vida toda lá dentro, décadas. Abandonados pela família, abandonados pela sociedade, esquecidos literalmente. E aí quando vê que hoje a farmacologia evoluiu a um ponto que você não deixa mais isso acontecer, que essas pessoas que passavam a vida toda no hospital psiquiátrico, abandonadas muitas vezes por suas famílias, e hoje elas participam, que elas conseguem viver dignamente e participar da sociedade, isso muda a vida de todo mundo. Muda a vida não só da pessoa, mas como de toda a família e do entorno dela. Da sociedade como um todo. Então, né? Eu acho que tu resgatar a dignidade é o principal da minha área. Né? Não é só tratar uma depressão, ansiedade, mas você trazer as pessoas à luz da dignidade, da respeitabilidade e trazer propostas que elas são, assim, tu adequar elas às possibilidades dela. Não achar que alguém é limitado. Mesmo uma pessoa com atraso mental, ela tem potencialidades. Com certeza. Diferentes das minhas, talvez, mas talvez ela tenha até potencialidades em alguns meios mais do que eu. Exatamente. É questão de você resgatar e não ver ninguém como coitadinho, não ver ninguém como menos.
Eu acho que isso é o principal, assim. Eu acho que isso que eu me deparo todo dia e isso que faz diferença. Perfeito. Jean, uma pergunta até que eu já tinha pensado, enquanto o Jean aprecia o nosso entrecô aí. Uma coisa que acontece atualmente é que é o seguinte, eu sempre falo com meus pacientes que o difícil é a questão da saúde mental. Por quê? Porque a gente está num mundo muito digitalizado, muito informatizado, a gente foi varrido nos últimos anos com a IA, que faz tudo, tá? Então, que muitas vezes até lugar de médico tira, porque tem especialidades, enfim. Então, assim, a minha pergunta para ti, tu que acaba vendo essas pessoas, assim, com problemas psiquiátricos, dos mais diversos, quanto que tu vê que a questão desse excesso de tecnologia, essa IA, isso está afetando as pessoas? Enquanto o Jean Paulo aprecia nosso entrecô, eu vou falar da BlueMed, que é a minha parceira que faz a minha mídia. Quer saber como é que a BlueMed trabalha? Vai lá no meu Instagram, doutor.honorato, vê as minhas mídias, vê como é que está funcionando, vê meu site. Quem cuida é a BlueMed, nosso parceiro Luan Pastorello aqui, enfim. Então, assim, um médico hoje que não tem uma mídia estabelecida, infelizmente ele está atrás. Então, essa pergunta que eu vou fazer para o Jean Paulo, a gente está falando de mídia, enfim, de internet, mas o médico hoje também tem que estar conectado, tem que ter um site, tem que ter um Google Meu Negócio, tem que ter um Instagram, enfim, isso faz parte se o médico quer se destacar, e a BlueMed faz isso para mim. Quem quiser conferir, curtir lá, veja o meu Insta. Voltando, como é que tu vê essa questão desse mundo digital aí? Eu acho que isso é positivo, eu acho que é bom, a gente não pode correr na contramão disso. Eu mesmo sou um entusiasta da questão digital. Eu hoje sou um investidor de 3 empresas norte-americanas que criam computadores quânticos, então esse é o próximo boom, né, da questão tecnológica. Vai ser... Isso vai estourar, né? Vai ser algo... E logo? Algo vai ser tão proporcional quanto o surgimento da internet. É mesmo? Porque vai mudar muita coisa, tá? Muito mais do que a IA atual, tá? A gente vai ver a IA atual, eu digo que ainda está gatinhando, as pessoas não sabem usar muito ainda e é pouca coisa. Não sabem usar, né? Não sabem usar. E ainda ela é um pouco limitada, né? Depois que tiver em andamento esses computadores quânticos, eu digo para ti que a coisa vai evoluir muito. Isso daqui. Já vou continuar, já vou esfriar um pouco. Beleza. O que acontece? Eu diria para ti que, assim, eu sou a favor. O problema é que as pessoas não sabem usar e elas estão confundindo, né, muito. Todo dia nós escutamos, acho que todo médico hoje, a questão que as pessoas veem no Google. Isso está atrapalhando muito o trabalho médico, porque as pessoas pesquisam em lugares que não são fidedignos, ou seja, estão fazendo pesquisa em qualquer lugar. Nós bem sabemos que há sites que são mais fiéis à realidade, né? A gente tem sites que são sites médicos de pesquisa e publicações científicas que a gente pode tentar basear, e mesmo ali há erros. Então tu imagina pegar no Google... Então a questão da fonte, só para quem está escutando, é muito importante. A fonte, o problema, né? É que as pessoas... Não existe verdade absoluta. Não tem. E outra, o problema é que as pessoas olham no LinkedIn coisas, né? E tudo bem, tem coisas que são boas também, mas tem falsas verdades na internet. Isso é um estudo há muitos anos, feito por uma pessoa que fez um trabalho de conclusão de curso e colocou que 94% das informações cardiológicas que possuem na internet tem erros. Então tu imagina, 94%. A psiquiatria não deve ser muito diferente disso, ortopedia também, qualquer área. Então as pessoas estão lendo outra. Vamos falar de bulas também, né? Que as pessoas hoje pesquisam bulas. Eu já vi na internet bulas alteradas, propositalmente, tu entende? Para levar, enfim, ou para levar a descrença de um remédio, às vezes talvez criadas até por uma outra concorrência desleal, entende? Então hoje você não pode mais confiar, né? A fidedignidade tem que vir do profissional e não do sistema. Eu acho que os sistemas vão ser aprimorados, eu acho que a gente não tem como fugir disso. Eu creio que é importante a gente não correr da IA, eu acho que isso é importante a gente entender e aprender a lidar com ela. Mas a gente tem que ter a maturidade de tentar discernir do que pode ser certo ou errado.
e consultar, obviamente, um profissional para poder dizer se aquilo confere ou não. O problema é que muitas pessoas leem coisas na IA, leem coisas no Google que não são fidedignas. E acha que aquilo é uma verdade absoluta. E acha que aquilo é uma verdade absoluta. E outra, agora com a IA piorou, porque agora a IA ela cria personagens. Tem vídeos aí que tu não sabe se é real ou não é. Cria uma persona que você acha que é uma pessoa de verdade. E daqui a pouco tem todo o interesse escuso ali no meio, né? Às vezes... E para os pais que têm criança pequena aí, já, porque é muito difícil, a gente é pai, a gente sabe, né? Então um beijo para as minhas, para a Júlia e para a Lívia. A coleguinha tem celular, eles acabam vendo YouTube, enfim, então assim, é muito difícil, eu concordo contigo, a gente não pode achar que não existe e fechar o olho. Eu acho que a gente tem que acompanhar isso, acompanhar também o conteúdo que elas acabam consumindo, mas como é que tu vê essa questão aí Olha, eu tenho informação em infância e adolescente. Fala de criança, né? Sim. Eu sou contra a criança ter celular, ponto. Péssimo. Até que idade, assim, tu? Eu acho que celular, tu pode pensar depois dos 12, penso eu, tá? Uhum. Por que eu sou contra a criança ter celular? Porque elas não sabem. Adulto não está sabendo discernir o que interessa e o que não interessa. Imagina uma criança. E outra, vamos combinar, gente, por mais que coloque bloqueios, o celular está muito aberto a questões relacionadas à sexualidade. Sim. Tá? Isso é perigoso você muito complicado. Deixar uma menina, um menino, em idade muito temprana, se deparar com isso. Outra, há muito pedófilo, há muita pedofilia. Então a gente não pode ignorar que isso existe. Esses dias teve aqui na região alguém que foi preso justamente por isso. Eu espero que não saia nunca da cadeia uma Exato. pessoa que faça isso. Acho que isso, para mim, tem que ser visto como um crime hediondo, pedofilia. Acho um total absurdo. E outra, tem gente tentando colocar pedófilo como doente. Eu não vejo dessa maneira. Tá? No momento que você é um adulto e sabe o que é certo e errado, não dá margem para você ser pedófilo. Concorda comigo? Não dá margem para você ser estuprador. Então a gente tem que cuidar muito, porque tem muita gente tentando levar como se fosse uma doença mental e eu não concordo que seja. Isso é minha opinião. Tem outros que talvez acham que é doença mental. Eu acho que não. Né? Enfim. E quando faz isso com criança é um... Não, eu escuto muito isso, né? Eu escuto muito Cara, isso. quem é pai, assim... Quem é pai, vê isso, né? Quem não é pai, talvez não entenda, mas quem é pai, tu sabe que a gente mata e morre, né? Sem dúvida. A estatística no Brasil é que uma a cada 4 meninas... Perdão. 4 a cada 10. Vamos pegar a estatística mais... Sim. 4 a cada 10 meninas passam por algum tipo de abuso no decorrer até chegar na fase adulta. Então é muito comum. Não, e o pior... É muito comum o abuso. É por pessoas... Próximas. Geralmente sim. Deixa eu te falar uma, já. Sabe, né? Como eu faço questão de dor, uma das coisas que a gente faz bastante, né? Esse caso não foi comigo, tá? Eu escutei de um colega. A gente vê muito... pode aproveitando aí. Infusão de ketamina, tá? A gente faz bloqueio simpático venoso, que é uma técnica muito usada para alívio de dor, enfim. Muito usada para fibromialgia, enfim. Dores crônicas, as mais variadas formas. Eu faço bastante até. E um colega contou o seguinte, teve uma paciente que fez, e assim, quem não sabe, quando tu usa ketamina, várias pessoas, né, podem ter a experiência de alucinação. Bem comum. Bem comum. Eu já fiz aplicações em pacientes. Exatamente. E daí o que aconteceu? A paciente, eu já vou cortar pro Luan enquanto eu conto a história. A paciente teve uma experiência com ketamina e ela tinha uma dor crônica, intratável, já tinha tentado de tudo, enfim. E ela teve uma visão que ela tinha sido abusada na infância, tá? Enfim. E aquilo foi muito real para ela, coisa que ela, né, nunca tinha imaginado, enfim. E ela chegou para a mãe dela e disse: mãe, olha, eu fui lá, eu fiz uma ketamina, coisa e tal, para tratar a dor. E ela teve essa visão, essa coisa que ela tinha sido abusada com 3 anos de idade, beleza. E ela veio perguntar para a mãe dela isso, tá? E disse: mãe, isso é verdade ou eu tava viajando, eu tava chapada? Ó, Luan. E daí a mãe dela disse assim: tu te lembra que a gente se mudou quando tu era criança?
de cidade. E ela disse, me lembro, quer dizer, me lembro que ela, né? Mas assim, a gente se mudou porque tu realmente foi abusado. E a mulher, já com 40 e poucos anos, com família, tudo, ela não sabia disso. Sim, pode acontecer. Então, assim, isso eu nunca tinha visto, isso eu fiquei bem impressionado. Eu apliquei muito já a ketamina. E uma questão importante, sabes que eu já vejo isso na neuromodulação, né? Perfeito, neuromodulação é outra coisa fantástica, né? Eu faço bastante. A neuromodulação, ela Pãozinho da R. Borges saindo muito aqui, ó. Até vou cortar mais, show de bola. A neuromodulação, ela abre portas, né? Ela realmente otimiza o funcionamento neuronal, né? Só que nisso vem coisas boas, muito boas, mas pode vir lembranças que estavam adormecidas também. Então, é possível que isso aconteça com algumas drogas assim. Então, como o pessoal fala, por exemplo, lá, que o pessoal usa, né, algumas substâncias, né, mais naturais também que realizam isso também, né? Sim. Mas eu digo que algumas químicas são capazes disso. Alguns hipnóticos podem fazer isso e a neuromodulação também. Tem muita gente que busca a neuromodulação hoje para resgates de memória. E às vezes os resgates... Como se fosse uma regressão. Como se fosse. A regressão é muito vista, às vezes, de uma maneira quase espiritual, né, para algumas pessoas. Mas não é muito diferente nisso, só que é uma questão biológica mesmo. Você consegue reativar, otimizar o funcionamento de neurônios que não que estavam adormecidos, mas as conexões estão mais distantes. Então a neuromodulação faz isso. Então às vezes pode vir lembranças desse tipo também. Ao mesmo tempo vem lembranças lindas, às vezes de infância também. A pessoa ela fica mais otimizada no cérebro e acaba lembrando coisas muito bacanas que, no geral, as pessoas acabam não lembrando. Vários pacientes que eu faço por causa de dor acabam tendo visões com o vô falecido, sim. Com a mãe, com alguma coisa que fazia. Sei lá, minha mãe estava cozinhando no fogão e ela volta a estar do lado do fogão, do lado da mãe. Enfim, isso é muito legal. Então, assim, só para contextualizar, quem não está habituado com isso, para dor, depois o Paulo fala da parte dele, mas para dor, essa infusão de ketamina e lidocaína, que são esses medicamentos na veia, eles vão nos centros de dor, até porque são infundidos na veia, como uma veia que a gente faz soro, enfim, e vão nos centros de dor, vão no tálamo e como resetam a dor. Então, como se um computador que está travando, a gente vai lá e reinicia ele, essas drogas para a dor fazem a mesma coisa. Então, muitas vezes, quando pega um paciente com muita crise, a gente pode fazer isso seriado de uma vez por semana, 2 vezes por semana, fazer 10 seguidas, enfim, e ter um resultado muito semelhante. Eu acho que na psiquiatria Tem. É bem interessante. Eu trabalho também com dor, sabe? E eu digo para ti que é bem interessante alguns mecanismos de ação aí para o cérebro, né? Mas está se refinando isso muito. Tu, por exemplo, é um cara que trabalha aqui, que eu conheço, o melhor que conheço aqui na questão de dor. Mas tu buscou, é verdade, sabe? Tu buscou fazer esse refinamento também. Deixa eu falar, já que tu falou isso, já que tu me elogiou, deixa eu falar isso. Sabe como é que eu e o Jean Paulo, a gente se conheceu? Foi muito curioso. O que acontece? O João Paulo me ligou. Nem sei se tu se lembra disso. E daí, o João Paulo, que tal? Tu atendeu a minha paciente, porque assim, como eu trato dor, e dor tem muito do psicológico, do emocional, a gente, eventualmente, acaba tratando pacientes, a mesma paciente, enfim. Em comum. E o João Paulo disse assim, tu atendeu, não lembro da paciente, nem falaria, mas, Dona Maria, coital, blá, blá, blá. Cara, tu é ortopedista, eu quero te dar parabéns, eu vi que tu sabe o que tu tá fazendo com a medicação, porque... Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente trata a dor crônica, a gente usa antidepressivo, anticonvulsivante, a gente tem que saber... Associações farmacológica, entendeu? É o que vai ter o sucesso. Exatamente. Ali. E tu, pela prescrição, né, que tu tinha feito e eu refinei, a gente já ajustou, enfim, e sabia que a gente estava falando a mesma linguagem. Então foi muito legal. Protocolos, né? Mas eu fiquei muito feliz em ter esse reconhecimento de um psiquiatra. Então, obrigado. Justo. Mas isso é importante de fazer com os colegas, Marcos, porque assim, sabe por quê? É mostrar, cara, tu tá no caminho certo, sabe isso? E é bom você validar o teu colega, quando ele tá fazendo algo eu me senti muito feliz. Mas tu não acha que é bom isso? Isso não é... E olha que nós nem nos conhecíamos ainda. Não, a gente não se conhecia, a gente... Não tinha nada, mas é que eu acho importante você notificar teu colega quando a coisa tá andando muito bem.
né? Porque isso também te valida como profissional mais, perante, não só perante o paciente, mas perante toda a questão médica. E outra, sobretudo, não é uma questão de ego, de elevar o ego do colega, mas de dizer, cara, que bom que tu estudou o suficiente e está fazendo diferente da maioria. Tanto que tu sabe, em poucos anos tu teve uma ascensão muito grande, por quê? Porque tu faz diferente. Que bom, mas tu não faz diferente porque tu acha que faz diferente. Não. Tu foi fazer formações continuadas e refinadas. Exatamente. Então a diferença do e eu vou dizer, profissional do profissional... O estudante que está nos vendo agora, a faculdade, tu não aprende nada. Tu começa na faculdade. Depois da faculdade, é que tu começa. Sem dúvida, sem dúvida. A faculdade, ela só te... É uma base mesmo. Base básica mesmo, né? Deixa eu fazer uma pergunta falando nisso, falando de estudo, tá? Tu vai me explicar para mim, mas também para quem está vendo aí. Recentemente, ano passado, tu ficou mestre em medicina translacional. Isso aí. Eu quero saber o que é medicina translacional. Então, medicina translacional, aliás, foi a primeira turma do Brasil, fui o primeiro médico a ter esse mestrado. Opa. No Brasil. Não tinha. A medicina translacional, e agora eu vou fazer o doutorado nisso, tá? Opa. Agora na Itália, ali, numa universidade lá da Itália. Porque aqui ainda não achei o doutorado dessa área, estava para abrir, mas ainda não abriu, aí consegui uma bolsa. Eu nunca tinha visto, eu nem fui atrás do termo. A medicina translacional é algo assim que já existe no Canadá, Estados Unidos, vários outros países. Na Itália já tem o doutorado lá que eu vou fazer. O que acontece? Ela trabalha com pesquisa farmacológica, uma das linhas, tá? A linha que me encanta. Você pega, por exemplo, uma farmacologia, uma molécula que é usada para um determinado procedimento, determinada patologia, e você faz estudo em cima daquela molécula que estava sendo usada daqui a pouco off-label, ou seja, para uma questão que não estava em bula, você faz a translação dela para outra patologia. Vamos dar um exemplo? Ah, legal. A finasterida. Para que foi criada a finasterida? Câncer de próstata. O que se observou? Que a finasterida, a pessoa que tratava lá com 5 miligramas câncer de próstata, com finasterida começava a ter mais cabelo, mais pelos. O que fizeram? Fizeram uma translação dessa molécula para uma patologia chamada alopécia. O Viagra aconteceu isso? Também o Viagra, óbvio. Então tu entende, a medicina translacional ela traz grandes mudanças. Sem falar que abrevia muitos anos de pesquisa que você consegue otimizar a medicina como um todo, jogando moléculas que daqui a pouco levariam 20 anos, você faz em 10 anos. Ela funcionar para uma área. Isso salva muita vida. Moléculas que estavam desativadas ou em desuso, você consegue trazer à tona com a medicina translacional. Então a gente está falando de um refinamento. O que eu fiz também no passado que terminei? A primeira turma que teve no Brasil, de especialização em psicofarmacologia avançada e farmacogenética. Eu sou da primeira turma. Então eu fiz psicofarmacologia avançada com farmacogenética. Por isso é o próximo boom da medicina. Ou seja, então... Farmacogenética, quer dizer, explica para o pessoal que está vendo o que é farmacogenética. Farmacogenética, fantástico. Você vai fazer um estudo genético, vai ser um estudo estudado o teu genoma, e em cima do que estudar o teu genoma, vai ser desenvolvido o remédio próprio para a tua assimilação genômica. Personalizado. Exatamente. E qual a chance de efeito colateral? Qual a chance de sucesso? Diminui muito a chance de qualquer efeito colateral e aumenta absurdamente a chance de sucesso no tratamento. Isso não só na minha área, em qualquer área médica vai ser assim. Então eu já me aprimorei, já fui fazer um mestrado na questão de pesquisa e já fiz a primeira formação relacionada também à psicofarmacologia avançada e farmacogenética. Então eu já tentei unir isso porque eu já estou pensando no próximo plano. Além disso, eu somo a isso a questão da neuromodulação que eu tenho feito com resultados que é fantástico, né? Neuromodulação tem um problema no Brasil, não é barata. O equipamento é muito caro. Tem um aparelho de neuromodulação? Tenho aparelho e faço uma neuromodulação. É mesmo? Sim. Eu estou fazendo uma pós agora de neuromodulação muito bacana. Periférica, que é fantástica. Eu tenho equipamento, te convido a ir lá conhecer. Ali na minha eu vou mesmo, sabe? Então, assim, neuromodulação, só para quem não está habituado, né? Muitas vezes muitos médicos não estão habituados, não conhecem neuromodulação. Neuromodulação é o seguinte: é tu, de alguma forma, estimular a área do cérebro que não estão sendo estimuladas. 2 tipos, tá? Muitas vezes a gente tem a estimulação com o TDCS. Isso aí. Tá, exatamente. Que a gente pode estimular com um aparelho, com uma bobina, a própria calota craniana, isso de forma direta. E a gente pode fazer também uma estimulação periférica. Como? Curtindo Churras Med? Então se prepara para um patrocínio cheio de sabor, diretamente da cidade de Sananduva. Quem está com a gente é a panificadora R. Borges, uma padaria com mais de 30 anos de história
que tem a loja e uma filial na cidade de Sananduva. Se é pão quentinho, feito com fermentação natural e carinho, só pode ser da panificadora RB Borges. Quem conhece, sabe que é bom. Não perca tempo, segue eles aqui no Instagram, no @prg.borges, ou escaneie o QR Code aqui e leve tradição e sabor para sua agulhas aqui no braço, na perna, enfim, na área que tu quer estimular, de acupuntura. Tu estimula aqui através de contração e de corrente elétrica, e essa área na periferia vai corresponder à área central no cérebro. E tu faz essa neuromodulação. Eu faço a neuromodulação já direta com a bobina. Com a bobina. Que ela é fantástica. Fantástica. Eu uso um aparelho que é russo, com protocolo norte-americano, né, do FDA. Então nós temos para muitas doenças neuropsiquiátricas hoje, tanto para depressão, ansiedade, autismo, TDAH, Parkinson, Alzheimer, dores crônicas de todo tipo que tu possa imaginar, muitas coisas. Tem muitas questões neuropsiquiátricas e ortopédicas hoje que é muito viável. Eu acho que isso também é um grande boom agora, que na verdade existe... Isso vai ter um grande boom, até porque a gente não usa também... Tu pode diminuir o uso de medicação. Farmacologia, sim. Exato. Não que tu vai tirar. Estava falando hoje para um amigo, que é um grande empresário da área farmacológica, um dos maiores do Brasil, e falei, olha, não leva a mal, mas eu estou lutando contra, às vezes, a farmacologia. Ele me respondeu, já tem mercado para todos. Inclusive, ele está interessado em fazer neuromodulação. Para aprender. Não, ele é um grande empresário da área farmacológica. É um cara, um dos maiores do Brasil na área farmacológica. Não, ele quer que eu faça nele. Ah, ele quer que faça nele? Sim, ele quer que faça nele, para dar uma desacelerada, tu entendeu? Então ele entendeu, tu vê, o cara mesmo que trabalha com isso entendeu que isso aí é viável, é indolor, né, e otimiza de uma maneira fantástica, faz teu cérebro ganhar como se fosse ganhar neurônios. Exatamente. Ele otimiza teus neurônios. Se a gente for num centro grande assim, São Paulo, tá? Sim. Existem empresários que fazem neuromodulação em São Paulo para justamente... Eu faço isso. Ativar mais. O cara já tá pilhado, ele diz assim, não, eu quero mais lucidez, e o cara faz isso para estimular. Grosseiramente é como se fosse... Se o Luan faz isso, eu não sei o que acontece com o Luan. Vai ganhar do Einstein. Vai ganhar do Einstein. O Luan é fantástico. O que acontece? A gente usa, claro, não é o termo certo, tá, gente? Mas é como se ele proporcionasse uma expansão de memória. Você fica mais otimizado. É comum eu fazer neuromodulação, por exemplo, um paciente que é do ramo agrícola, enfim, um empresário dessa área, e ele, depois que eu fiz a neuromodulação, ele fez 40 sessões comigo, nossa, eu comecei a fazer os negócios de uma forma mais fácil. Eu comecei melhor na minha empresa agrícola. Então o cara, o que ele fez? Ele fez neuromodulação para tratar um transtorno de ansiedade generalizada com um grau pequeno de depressão associada. O que aconteceu como efeito colateral? Ele ficou com o cérebro otimizado. Então ele se tornou mais seguro, ele decide mais fácil, ele até separou uma sociedade que tinha com alguns familiares e ele voou, ele deslanchou, ele falou, depois da neuromodulação meu cérebro não foi igual. Eu não tenho mais medo, eu faço as coisas de uma maneira mais fácil, os negócios estão todos assertivos. E é um cara que é um grande exportador de um tipo de grão, um dos grandes do Brasil, e o cara falou, não fiquei igual. Eu falei, tá, e aí? Tu não ficou igual, isso é ruim? Não, Jean, eu queria ter sido sempre assim. Então, olha que bacana, eu não mudei ele. Na verdade, eu ajudei ele a melhorar. Otimizou ele. Eu otimizei. Então, a neuromodulação é usada assim por muitos empresários. Agora que eu estou com esse projeto para Balneário Camboriú, vou ter que comprar um aparelho para levar lá. Aliás, eu já fiz a encomenda, né? E a ideia é fazer, porque tem gente de fora, às vezes, buscando fazer, né? Tem gente de fora, tem médica do Rio de Janeiro, tem pessoas, né, bem colocadas na psiquiatria que me mandam para fazer neuromodulação. É porque eu sou um pouco criterioso, me conhece. Eu sigo o protocolo, né? Exatamente. Tu não indica por indicar. Não. Eu tenho pessoas que pedem e eu não vou fazer. Outro dia teve um colega que pediu para fazer para uma pessoa, avaliei e eu não achei necessário. É um valor alto, às vezes, para algumas pessoas. Para pessoas médias consegue, mas para uma pessoa que não tem um poder aquisitivo muito bom, se torna um pouco caro. E então eu acho assim, a gente tem que fazer para quem realmente precisa. Né? Independente do poder econômico, tu não vai fazer. Até porque se começa a fazer para quem não precisa, queima o aparelho. Não, queima o método, né? Queima o método, a pessoa não vai mostrar resultado. Então me interessa que isso cresça. E para isso crescer, você tem que fazer só em quem precisa. Exato. Aí vai da ética e da moral de todo profissional também. Então outro dia eu neguei para um, né? Até o colega, tu não fez. Eu falei, cara,
Não achei que precisava. Não tinha por que fazer. Né? Tua medicação tá ótima. Um outro psiquiatra, a medicação do cara estava ótima. Espera um pouco mais tempo, espera uns 3 meses que ele vai adaptar. Não tem por que fazer agora. Perfeito. E assim, nessa correria, dentro dessa vida tumultuada, cara, como é que tu equilibra a tua vida profissional, que é bem agitada, todo mundo tá vendo, e a vida pessoal? Como é que tu faz esse balanço aí? Não é sempre fácil. Mas eu sou organizado, muito organizado. Tem horário para tudo, horário para acordar. Para dormir eu deveria ter, não tenho. Eu sempre durmo pouco, na verdade. Né? Sim. Porque eu trabalho, no mínimo... Tu é que nem eu, mente inquieta. Igual. Eu durmo pelo menos, assim, poucas horas, tá? Eu trabalho no mínimo 12 horas por dia, tá? Todas as horas do dia que eu tô acordado, eu tô em função de trabalho. Tanto na questão de psiquiatria, quanto questão de outros negócios que eu tento... Que eu atuo também, que eu tenho fora. E estou sempre com projetos, né? Todo dia tem questões de projetos, né? Alguns eu levo adiante, outros eu já não levo. O que me é interessante eu invisto. Mas eu sou inquieto sim nisso, porque eu sempre... Tanto é que por isso que eu te convidei para a China. Vamos embora. A gente tem aqui, pessoal, vocês estão vendo quem está passando atrás, o Dr. China. O Dr. China, que é a única plataforma que leva médicos e profissionais de saúde para a China, e a gente ir na CEMIF, tá? Que é a maior feira médica de tecnologia, que vai ser, já que eu conto contigo, conto com a tua presença, em abril de 2026. Então, o cronograma ficou muito legal. Olha como é que é o cronograma. Não sei se sabe, mas estudei mandarim ocidentalizado. É mesmo? Eu estou fazendo mandarim no Duolingo, para ter noção. Mas enfim. Na URGS, então, assim, a gente sai do Brasil, chega na China, e muito legal na China, quem for com a gente, tá? A feira vai ser em Xangai. Eu tive lá em abril agora, Xangai é uma cidade fantástica. Então a CEMIF vai ser de novo em Xangai. Então a gente vai ter 4 dias de feira, depois a gente vai visitar hospitais e fábricas de produtos médicos em Xangai. Depois, a gente cruzou o planeta para chegar na China, vamos fazer uma turistada também. Então a gente vai subir de Xangai, que é mais ao sul, para o norte, que é em Pequim, Beijing. Então a gente vai fazer uma visita lá nas muralhas da China, então fazer também aquela descontração. Imagina, já, um networking fortíssimo de um grupo de médicos lá. Então vai ser um brainstorm. Tu não vai nem dormir quase, porque tu vai para a China, tu vai ficar assim, enfim. E depois a gente volta e assim, porque o que acontece? Uma coisa que a gente vê muito, não é o caso do Geo Paulo, justamente pelo contrário, por isso que eu peguei esse gancho, porque o médico, a renda do médico é muito atrelado à questão do consultório e cirurgia. Geralmente. Mas é aquele samba de uma nota só, tá? E o que acontece? Hoje a gente tem um grande número de estudantes de medicina. Então, assim, pessoal, o mercado vai saturar. Então, daqui a pouco, para tu manter um padrão de vida interessante, fazer alguma coisa diferente disso, tu tem que buscar formas diferentes. E uma dessas formas é tu ir para a China. Mas eu não quero buscar produto da parte médica. Não, cara, só vai lá, porque no momento que tu vai para a China, tu vê, teu horizonte faz assim, ó, tu cresce. Porque existem 2 possibilidades claras e reais. Ou tu compra direto da China, ou tu compra de alguém que está comprando da China e está te vendendo. Não existe outra possibilidade. E melhor, pessoal, a gente tem que aproveitar, tu sabe que tudo na vida é oportunidade, tu sabe muito bem disso, nesse embate, nessa guerra fria, como se fosse entre China e Estados Unidos, né, que esse tarifaço do Trump, então vários produtos que iam para os Estados Unidos não estão indo, então ficando represados, e daqui a pouco a gente vindo para cá, a gente podendo negociar eles, dos mais diversos produtos, não só da área médica, mas dos mais diversos. Então é uma baita oportunidade. Quem quiser, Dr. China, entra aqui, entra no QR Code, que vai estar por aqui, e manda a China que a gente vai entrar em contato com você. Mário, você pegando esse gancho, sabes que eu tem um grupo, né, empresarial, e outro dia eu estava em reunião na outra semana e surgiu, não vou falar sobre qual produto seria industrializado no Brasil, mas enfim, seria investimento nos próximos
4 anos de 100 milhões, começando com 30 milhões, depois o restante nos 3 anos restantes. Que era colocar uma planta industrial, a gente vai estudar alguns municípios do norte do estado do Rio Grande do Sul, para que a gente consiga colocar uma planta que daria mais ou menos 140 empregos diretos. Nem preciso te dizer de onde vêm as máquinas que vão produzir o produto, né? Não precisa dizer. Até porque então, é o seguinte, as máquinas da China... alta tecnologia, né? O pessoal que fala mal da China, que tem gente, made in China. Não. Olha, gente, desculpa, mas, assim, mas a tecnologia chinesa é fantástica. É fantástica. Assim, ó, Jean... Ninguém bate eles hoje. Hoje ninguém. Em alguns setores ninguém bate. Aqui o que acontece? Cara, eu sou um cara, eu já viajei bastante, tu sabe disso, e não é nada, não é qualquer lugarzinho que me impressiona, porque eu já tenho uma bagagem bastante, já viajei mais de 30 países. A China me impressionou. Não existe quadra na China que não tenha alguma coisa em construção. A arquitetura também deles é louca. Cidades que estão fazendo construção do zero, cidades absurdamente modernas que eles estão construindo já em alguns lugares da China. Não adianta, a China é primeiro mundo, né, gente? Por mais que diga, a China fez o que nenhum outro país teve capacidade de fazer. Em poucas décadas alavancou mais do que centenas de anos de muitos países. Então, os chineses foram muito inteligentes na perspicácia deles. E por mais que tenha muita gente que fala que são comunistas, eles têm um comportamento totalmente capitalista. Totalmente assim, capitalista. Então eu digo assim, a China, quem tem preconceito com a China vai ficar para trás. Não, exatamente. Uma coisa que eu via, sério, isso ninguém me contou, isso eu vi. O próprio Estados Unidos valoriza a China. Grande parte da produção norte-americana está na China. Exatamente. Tanto que eles estão juntos, né? Sim. Ia ter um rompimento aí agora há pouco tempo. Eles nunca vão brigar. Nunca vão. Nunca vão brigar. Outro, são os dois exatamente. Então, assim, daqui a pouco aquela briga de vaidade, sabe? Mas eu acho que um precisa do outro, isso é importantíssimo. Mas assim, ó, isso é uma coisa que eu vi, ninguém me falou, isso eu vi, tá? Eu fiquei lá em Dongguan, uma cidade que eu conheci também na China, Dongguan, que é do lado de Shenzhen, que é uma mega cidade na China, tá? Que Shenzhen, para quem não sabe, 90% dos iPhones são feitos em Shenzhen. Sim, então, muitas pessoas que estão nos vendo agora, que estão com iPhone, a chance de teu telefone ser feito em Shenzhen é 90%. Um pouquinho na Indonésia e quase nada nos Estados Unidos. Quase nada, é só para... são os 3 lugares que produzem. Exatamente. Enfim. E, cara, é louco. Prédios absurdos. Prédios, eu tô falando 70, 100 andares. Sim, é mato. Entendeu? Então é uma coisa absurda. E, bom, lá eles estão desenvolvendo drones para funcionar tipo Uber. O cara pega o cara aqui e leva para outro lugar da cidade em drone. É coragem, mas já estão até desenvolvendo. Então, assim, a China tanto é que, assim, a gente teve, se a gente for olhar a história, o século XIX ali, né, foi da Inglaterra, tá? O século XX foi dos Estados Unidos. Eles eram como colônia, né? Exatamente, foram americanos. E o século XXI agora é da China. E será da China cada vez mais. Ninguém bate eles mais. Não. Por isso é importante a gente se aprimorar nisso. Exatamente. Então vamos pegar esse gancho aqui, tá? Uma viagem, cara. Um lugar que tu foi e um lugar que tu quer ir. Bom, vamos ver a China. Eu já fui há muito tempo lá. Lugar que eu fui, que eu gosto muito, é Suíça. Suíça é fantástico. Suíça é tudo que a gente não tem. O suíço é tudo que a gente não é. Tá? A gente se sente até pobre na Suíça, né? A gente se sente pobre às vezes, sem dúvida. Mas eu te digo assim... Vem uma velhinha com um pãozinho, caminhando lenta num Maserati e sai. Não, é uma coisa louca. Sabe o que é bacana da Suíça, que me encanta? Eu tenho amigos suíços mesmo. Honestidade, a entrega ao outro. Eu digo para ti que é uma organização sociopolítica ideal, no meu ponto de vista. Uma organização social que agrada o outro. Outro dia, por exemplo, estava acompanhando um casal de conhecidos que se mudaram para a Suíça. Pessoas que não têm poder econômico muito bom, mas se mudaram para lá, queriam fazer mudança de vida e foram com os filhos. A cidade suíça que eles se colocaram, viram que eles eram brasileiros, sabe o que fizeram? Contrataram uma suíça que dava aula de português para acompanhar os filhos deles nas aulas. O município contratou, ninguém teve que pedir, eles tomaram a liberdade, foram lá, colocaram eles bem, eles mesmos contrataram.
e para dar todo esse apoio e aulas lá para o casal também, né, para saberem se comunicar melhor. Até pro aconchego deles. Olha o acolhimento, quem que faz isso? Outra questão importante, honestidade. Você deixa lá teu telefone, tu deixa tua carteira em qualquer lugar. Ninguém vai roubar. Impossível que alguém vai te roubar. Ninguém vai te roubar. Mas se alguém vai encontrar, vai levar no comércio e entregar para a polícia. Tem casos de brasileiros que esqueceram, por exemplo, telefone ou carteira, que encontraram lá, eles colocaram, por exemplo, no correio e mandaram para o Brasil, sem cobrar nada. Então, assim, ó, eu acho que a Suíça, além de ser um país lindo, eu tive a oportunidade, eu dirigi muito pela Suíça, eu fui em outubro e fui agora em junho também. Sim, eu vi que estava lá. Agosto, maio, junho, fiquei ali, dirigi muito pela Suíça, fui muito pela Suíça e vários países lá. Mas a Suíça tem isso, a amabilidade. Eu ia com minha filha... Até porque a Suíça não é um país muito populoso, é como se fosse o interior... É cercado de montanha, né? Enfim, mas é maravilhoso. Assim, a tecnologia dos túneis deles, a limpeza, o acolhimento. Não tinha lugar que minha filha não ia que ela não ganhava alguma coisa em algum lugar. Todo lugar que ela ia, ela ganhava um mimo. Um mimo. Todo mundo com carinho com ela. Todo mundo... Veja bem, não era de lá. Todo lugar alguém dando um carinho, dando chocolatinho, dando não sei o quê. Então eu vejo que é um carinho, assim, é uma questão de se importar. Outra coisa que eu gosto da Suíça é a arte. Eles se importam muito com a cultura, muito com o cuidado ao outro, muito com a arte. Então eu acho que a Suíça... A Itália também é muito bacana, muito legal. Bastante Itália é muito legal. Eu conheço muito país aí pela Europa, mas a Itália é bacana também pela questão da cultura. Eu que gosto de algumas questões mais antigas, a Itália tem uma cultura muito bacana. Eu acho que é um país ainda que está muito sofrido em algumas questões estruturais, né? Enfim, como todo país antigo tem algumas questões, mas também é um país maravilhoso. Eu acho que todo lugar é bom quando você também trata bem os outros. As pessoas vão te retribuir com gentileza. E aquele lugar que tu diz, quero conhecer. Que eu quero conhecer, eu acho que eu conheci muito lugar já. Um lugar que eu queria conhecer... Eram alguns lugares da Rússia, São Petersburgo, eu fui, amei. A Rússia eu conheci bastante. Um lugar que eu quero conhecer, eu vou dizer para ti. Eu acho que eu quero alguns países do leste europeu. Tá? Leste europeu. Boa parte do leste europeu. Eu vou te explicar por quê. Eu acho que ela... Já foi para Polônia? Polônia. Polônia eu já fui também. Já fui para vários lugares, né? Para vários países aí da Europa já fui, mas... Eu acho que o leste europeu tem uma questão, todo mundo fala, mas é muito pobre. Então, é isso que eu quero ver. Eu não quero ver a pobreza, não é isso. Eu quero ver as pessoas. Eu quero me comunicar com as pessoas. Eu quero ir para esses países que as pessoas sofreram muito, mas vivem com alegria. Eu tenho essa questão do turismo social, do turismo de entender o comportamento. Eu volto e nem me comunico com pessoas por alguns negócios que eu tenho desses lugares. Eu vejo que as pessoas vivem com uma simplicidade, mas com uma alegria muito grande. Eu acho que eu quero ir até para eu aprender um pouco com eles. Mas o próprio europeu, ele não é muito apegado. Não. Isso no momento geral dele, não é muito apegado. Agora, outra coisa. Um filme, cara, que tu gostou, assim, coisa rápida, um filme. Primeiro que vem na cabeça. Em algum lugar do passado. Um livro? Do passado. Livro... eu vou falar uma coisa que eu tenho lido, aí as pessoas talvez vão estranhar, porque eu não mostro muito um lado meu. A Bíblia. A Bíblia, cara. Eu tenho minhas leituras de Bíblia, eu tenho minhas passagens aí que por aí eu acho interessante, eu acho que a Bíblia é bacana. Eu não tenho um livro de literatura... mas eu vou falar de um autor, então. Sim. Júlio Verne. Júlio Verne. Eu li 20 mil léguas submarina. Também. É um dos livros maravilhosos. Eu tenho uma coleção dos anos 50, toda a coleção do Júlio Verne. Eu gosto da história do Júlio Verne. Eu cresci lendo o Júlio Verne e adquiri uns anos atrás uma coleção inteira, antiquíssima, do Júlio Verne. Livros maravilhosos e eu amo o Júlio Verne pela criatividade e, sobretudo, por conhecer história. Um rapaz que era simples, que morou numa vila de pescadores e criou das histórias mais fantasiosas e lindas do mundo para mim. Volta ao Mundo em 80 Dias, por exemplo, Júlio Verne. Exatamente. Né? Capitão Nemo, né? Aquela questão que estava citando. Então tem Viagem ao Centro da Terra, tem muitos filmes, né? Sim, muitos filmes. Então eu amo o Júlio Verne, eu gosto de ficção, assim, eu acho que é bem bacana. E outro filme que eu vou citar, só voltando a filme, aquele que falei em algum lugar do passado, é um filme do final dos anos 70, muito lindo, um romance, tá? Vale a pena ver. Mas eu gosto também, como eu gosto de ficção, eu gosto de Interestelar. Interestelar. Amo muito Interestelar. Massa. Cara, e um sonho ainda não realizado? Um sonho não realizado é envelhecer perto das pessoas que eu amo.
Meu Deus. Esse é o meu sonho que eu quero. Eu quero poder ficar bem velhinho, perto das pessoas que eu amo. E uma mania, um costume, uma mania... Nossa, tem tantas. Veja a principal, assim, que... Uma mania. Vamos lá. Eu não tenho nada ritualístico, assim. Sim, não, ritualístico, claro. Mas eu tenho uma mania que é impossível eu sair de casa sem tomar banho. Não consigo. É uma coisa que... se eu tiver que sair de casa, eu posso atrasar o que for, eu nunca me atraso a quase nada, mas se eu tiver que sair de casa sem tomar banho, eu fico mal o dia todo. É uma questão minha, eu sempre acordei muito cedo e eu gosto de levantar, escovar dente e já ir pro banho. Isso me revitaliza num nível absurdo. Perfeito. É quase uma droga pra mim nesse ponto, eu acho. Cara, e assim, como a gente falou, é uma pergunta que até tu já deu vários indícios da tua possível resposta, mas a gente falou... hoje a gente, no Brasil, é mais ou menos 600 mil médicos. Nos próximos 10 anos vai dobrar isso daí. Para esse pessoal, essa gurizada que está na faculdade, o que tu, Geopolo, com toda essa tua experiência, todo esse know-how, podia falar para eles que vão se formar em breve? Não se iludam em fazer medicina por dinheiro, como muita gente eu vejo que faz. Ou por status. O status, ele vai vir no momento que você fizer diferença na vida do outro. Eu acho que a medicina ela tem que ter entrega. Eu acho que tem que ter isso. Eu acho que o jovem médico, a pessoa que está estudando medicina, ela tem que ter uma noção, Marcos, que não é que tu tem que só se doar, não é isso. Mas você tem que ter uma noção que você tem que fazer por alguns motivos mais nobres. Senão você não vai ser um bom profissional. Se você não entender que para ser um bom profissional você tem que abdicar de você, não faça medicina. E não é fácil fazer isso. Não é fácil você abdicar. Eu abdico muito da minha vida hoje, pessoal. Eu, minha família, tudo tão longe com a tua filha. Antes da gente começar gravando, o Geopolo fez uma videochamada com a filha dele. Então, assim, tu podia estar lá. Hoje tu tá aqui. Então, assim, a gente sempre está se abdicando. Isso tem um preço. Eu te digo que, assim, eu acho que você quer ser um bom profissional, você tem que entender que a faculdade quase não é mais nada. Até porque a gente sabe do nível como estão as faculdades por aí. Nem todas são muito nobres, digamos assim, em nível educacional. Né? Mas eu acho assim, pensa que você tem que se formar, você tem que se especializar. Eu acho que é importante você buscar uma especialidade, porque quanto mais você repete uma área só, melhor você se torna. Se você quiser fazer todas, fica difícil você ser muito bom em algo. Né? Eu acho que isso, entender que vai ter que ter entrega. Se você é uma pessoa que só pensa em você, não deveria ser médico. Perfeito. Penso isso. Pessoal, com esse conselho fantástico, vou me despedindo aqui do nosso terceiro episódio do Churras Med Podcast. Geopolo, obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado, espero ter gostado. E tu amei, sabe, obrigado. Tu sabe, amei a cara e tudo aí, tá maravilhoso. Fantástico. Cara. E tu sabe que não vai ser a última vez que vai ser chamado. Vai ser uma honra. Tá? Tu é um cara que tem a porta aberta aqui. Obrigado. E tamo junto. Obrigado. Pessoal, confere com a gente. Grande abraço. Boa noite. Muito obrigado, amigos. Até mais. Valeu. Tchau.